que ao fazer o primeiro discurso, disse que vai botar ordem no trato com a coisa pública. A fim de que se transmita à nossa população, traumatizada por escândalos ao longo de muitos anos, se transmite uma sensação de honestidade de governo, de transparência, de confiabilidade, de credibilidade em todos os programas, por exemplo, na parte não só de governo, como na parte de privatizações. Já o ministro Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral, falou sobre a urgência de se aprovar a reforma da Previdência e considerou a possibilidade de aproveitar o texto que tramita na Câmara. No entendimento, nós ganharíamos tempo aproveitando o que já está lá, e talvez a aprovação, pelo menos o impacto do que já está lá, nos trouxesse resultados imediatos, assim, mais rapidamente. O último a receber o cargo do antecessor foi o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O articulador político do governo Bolsonaro pregou o diálogo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar, dialogar e dialogar, porque o parlamento precisa disso, o presidente sabe disso e nós temos um grande desafio: consertar o Brasil. E propôs um pacto político para aprovar as reformas necessárias para o país. Algumas reformas já foram enfrentadas pelo atual governo, mas nós teremos o desafio de enfrentar aquelas que estão no dia a dia do nosso calendário. E é muito importante pedir aqui um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. Pouco depois da posse, o governo publicou em edição extra do Diário Oficial as primeiras medidas. Por decreto, o presidente Jair Bolsonaro fixou um novo salário mínimo em R$ 998. E uma medida provisória reorganizou a estrutura dos ministérios, transferiu para a agricultura a competência sobre reforma agrária, regularização de terras, Amazônia Legal e territórios indígenas e quilombolas, além do serviço florestal. O ministro da Casa Civil comentou a medida. Desde o ano do governo, a gente já tinha uma concepção que tinha que dar tudo aquilo que, de uma maneira ou outra, gira em torno do agronegócio, que é o grande ponto hoje de sustentação da economia brasileira, né? A lógica era do meio ambiente, né? Era estar reunido lá. Pela rede social, Bolsonaro disse: mais de 15% do território nacional é demarcado. Esse aqui vai ser nosso herói nacional, Jair Messias Bolsonaro. Menos de 1 milhão de pessoas vivem nesses lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar estes cidadãos e valorizar a todos os brasileiros. Outra alteração na área ambiental foi a vinculação da Agência Nacional de Águas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Antes, a agência era ligada ao meio ambiente. Depois de participar da transmissão de cargo dos ministros, Jair Bolsonaro se encontrou com o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Em seguida, recebeu o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o vice-presidente do parlamento chinês. À tarde, prestigiou os militares indo à cerimônia de posse do novo ministro da Defesa, Fernando É isso aí, meu presidente. Ao receber o cargo, vamos o ministro sarrafiar. da Defesa elogiou o trabalho da imprensa. A presença da mídia nos importa e nos conforta. Mais do que reproduzir notícia, ela nos avisa, nos cobra quando é necessário e sempre ajuda a dar transparência às nossas atividades. O novo ministro disse que vai trabalhar para reduzir custos e dar continuidade a projetos estratégicos. Agradeço ao comandante supremo, presidente Jair Bolsonaro, a confiança que me foi delegada para Comandante Supremo Jair Messias e também por Bolsonaro, aceitar e de referendar capitão a indicação a comandante dos novos supremo, hein? comandantes das forças, presidente, o almirante o meu Luz da presidente. Marinha, o general Leal Pujol, parabéns pelo aniversário de hoje, comandante do Exército, e o brigadeiro Bermudes da Força Aérea. Ao discursar, o presidente Jair Bolsonaro disse que o povo quer hierarquia, respeito, ordem e progresso. Disciplina e respeito é que fará do Brasil uma grande nação. E muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós, mas o senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
Na cerimônia de transmissão de cargo na pasta da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro disse que o desvio de dinheiro público atinge os mais vulneráveis e que o Brasil não vai ser um porto seguro para criminosos. 2 meses depois de decidir trocar a magistratura pela esplanada dos ministérios, Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao lado dele, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, os antecessores de cada pasta, Torquato Jardim e Raul Jungmann, e o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia. Moro disse que o Brasil precisa de leis e instrumentos mais fortes para combater crimes. Não se combate a corrupção somente com investigações e condenações criminais eficazes. Elas são relevantes, pois não há combate eficaz à corrupção. Desce a ripa, ministro Moro. Sem risco de punição para os criminosos. Mas elas não são suficientes. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz. Leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. O juiz de Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas no governo federal, a história pode ser diferente. Ele detalhou as medidas necessárias para o combate às facções criminosas nas prisões. O remédio aqui é universal, embora nem sempre de fácil implementação. Prisão dos seus membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco de seus bens. Assim se leva ao enfraquecimento e ao desmantelamento delas. Moro falou sobre a necessidade de fortalecer a cooperação internacional. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais novamente negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. Em 2010, o então presidente Lula negou a extradição do italiano Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua na Itália por 4 homicídios. No mês passado, o ex-presidente Michel Temer autorizou a extradição e, desde então, Battisti está foragido. Moro anunciou que uma de suas prioridades é mandar ao Congresso, no mês que vem, um pacote de medidas para combater organizações criminosas. Pretende-se deixar mais claro na lei, como já decidiu diversas vezes o plenário do Supremo Tribunal Federal, que no processo criminal a regra deve ser da execução da condenação após o julgamento da segunda instância. O ministro terminou falando sobre os prejuízos causados pela corrupção. O brasileiro, seja qual for a sua renda, e lembremos que o desvio de recursos públicos atinge mais fortemente os mais vulneráveis e os mais dependentes dos serviços públicos, tem o direito de viver sem a sensação de que está sendo roubado ou enganado pelos seus representantes nas diversas esferas de poder. Tem o direito de que os recursos dos cofres públicos sejam destinados ao bem-estar geral e não ao enriquecimento ilícito dos poderosos. Moro levou investigadores da Lava Jato para cargos estratégicos. A equipe que tomou posse hoje já trabalhou com ele na operação e até em investigações anteriores. Entre eles, Maurício Valeixo, que assumiu a direção geral da Polícia Federal, e o auditor fiscal Roberto Leonel, que vai comandar o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. No Ministério da Economia, Paulo Guedes assumiu dizendo que o Brasil parou de crescer por causa do excesso de gastos e que precisa fazer reformas para resolver a crise fiscal. 3 ministérios viraram um só. Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além da maior parte do trabalho, se juntaram e agora são o Ministério da Economia, comandado pelo guru econômico de Bolsonaro, Paulo Guedes. O ministro deixou claro quais vão ser as prioridades: reforma da Previdência, privatizações e simplificação de tributos. Guedes também elegeu o principal problema da economia: o crescimento descontrolado dos gastos públicos. Razão pela qual, segundo ele, o teto de gastos é tão importante. O nosso diagnóstico, portanto, tem que começar pelo controle de gastos. E você não precisa cortar dramaticamente. É não deixar crescer no ritmo que cresciam os gastos públicos no Brasil. O teto está aí, mas um teto sem paredes de sustentação cai.
E essa parede de sustentação são as reformas. Nós temos que aprofundar reformas. Se é preciso cortar gastos, o maior deles é com a Previdência. O primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias, quem julga tem as maiores aposentadorias, o povo brasileiro, as menores. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem sucedido esse enfrentamento, há 2 meses, 3 meses à nossa frente, nós temos 10 anos de crescimento sustentável pela frente. Se não for, temos sugestões também. E a sugestão já está pronta. Se a reforma não for aprovada, a proposta de Guedes é uma emenda constitucional para dar mais liberdade no manejo do orçamento, desvinculando, desobrigando, desindexando todas as despesas e receitas do orçamento. Independentemente da decisão, ela terá que ser tomada aqui, no Congresso Nacional. Sabedor disso, o ministro fez um apelo. Isso é uma conclamação, é um pedido de ajuda. Se não aprovarmos, nós temos que dar um passo mais profundo ainda. Dizer o seguinte, olha, agora ou desindexa tudo, desvincula tudo, ou não há solução. O bonito é que se der errado, pode dar certo. E se der certo, pode dar. A aprovação da reforma da Previdência, que é a mais importante de todas. Se não peque, sim, não é sim, foda-se. É bastante provável que a classe política dê um passo à frente e realmente assuma o comando sobre o orçamento. Isso. Outra reforma no radar é a tributária. Guedes defendeu a criação de um imposto federal único, juntando 7, 8 impostos, como o PIS. Joga o CPF eletrônico, ministro. Aí nós vamos pegar todo mundo. Todo mundo que comprar vai para a Receita. Aí é só checar a declaração de imposto de renda. CPF eletrônico, meu amigo. Sobre movimentação financeira que vigiu no Brasil durante 12 anos sem ter causado grandes distorções. Com muita curiosidade. Atrás de recursos e da retomada do investimento, o ministro da Economia defendeu as privatizações. Vamos vender ativos, desacelerar. Eu defendo também o CPF eletrônico. A Receita tem que saber de tudo. E checa a declaração de imposto de renda. Acabou. Travar esses gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer 3,5%. Com mais 3,5%, 4% de inflação, o bolo cresce se essas despesas não precisa de aumentar impostos. CPF eletrônico. Deixa de ser essa asfixia de recursos para a saúde, para a educação, para a cidadania. E o Brasil deixará de ser... O brasileiro tem que aprender a votar bem e pagar imposto. As concessões de créditos por bancos públicos também foi alvo de duras críticas. A máquina do governo virou uma gigantesca engrenagem de transferências perversas de renda. Em todas as suas dimensões. Se for aos bancos públicos, tem campeão nacional, pegou empréstimo, e não a pequena e média. Não foi para o microcrédito que os bancos públicos se perderam. Eles se perderam nos grandes programas onde piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram JBS contra o povo brasileiro. A lista de presentes foi grande e contou com os presidentes do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados. Políticos e empresários também acompanharam a cerimônia e o presidente da Confederação Nacional da Indústria elogiou o discurso de Paulo Guedes. A redução do poder público na economia é muito bem vista. E a redução da arrecadação de vocês de 2,5 para 1. Setores, porque realmente o poder público hoje tem mais 40% os 9S, CNI, CNC, muito sujeito a crises políticas e crises econômicas. Transporte. E falando agora de uma outra vertente da economia, no mercado financeiro, dia de otimismo, porque a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 3,55%, a maior... 91 mil pontos, é isso aí, ó. Chegar a 100 mil.
E com isso, o Ibovespa superou os 91 mil pontos e bateu um novo recorde. É isso aí. Essa alta ela foi puxada principalmente pelas estatais, com destaque para a Eletrobras, que subiu mais de 20%, com a sinalização do novo governo de que a empresa vai ser mesmo privatizada. No mercado de câmbio, o dólar fechou em queda de 1,71%. É isso aí, meu amigo. Sobe bolsa, desce isso. Parabéns. Parabéns, Jair Messias Bolsonaro. Foi muito bem no seu primeiro dia de governo. A política externa brasileira, citou ícones do rock brasileiro e discursou até em Tupi-Guarani. O novo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, avisou no início do discurso que iria usar palavras que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir no Itamaraty. Nos apegamos muito à nossa própria autoimagem. Competência é competência, né? E ficamos nos olhando um pouco. Competência é para quem tem, não é para quem quer, não. Nós somos o máximo, dizendo que os governos não nos entendem, mas que o Itamaraty está acima dos governos. Deixamos de olhar no espelho e passamos a olhar pela janela. Ou melhor ainda, vamos sair da rua. Sai da janela. Não temos medo do povo brasileiro. Vamos para a visão holística. O novo chanceler brasileiro criticou fortemente a atuação do Itamaraty nos últimos anos e disse que o Brasil terá uma nova postura em relação a organismos internacionais, inclusive a ONU. Vamos reorientar a atuação do Brasil em favor daquilo que é importante para os brasileiros, não do que é importante para as ONGs. Mas nós estamos aqui. Primeiro é o Brasil, depois aos outros. Aqui é o Brasil e não tenho medo de ser o Brasil. No discurso, Ernesto Araújo citou um trecho do Novo Testamento em grego. Competente, hein? Parabéns. Citou Renato Russo e Raul Seixas. No fim, parabéns, ministro Ernesto Araújo. Representa bem o Brasil. Liberdade. A realidade, pelo menos a realidade humana, está estruturada em torno da linguagem, da palavra, do verbo, portanto, do logos. Tudo que temos, tudo do que precisamos é a palavra. Ela está aprisionada, mas com amor e com coragem havemos de libertá-la. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Os que creem, os que não creem, os que estão conosco. Amém. Os que ainda não estão conosco. Que Deus abençoe o presidente Jair Bolsonaro. Amém. Que Deus abençoe o Brasil. Amém. Muito obrigado. Parabéns. Ernesto Araújo recebeu os cumprimentos de diplomatas brasileiros e estrangeiros. Hoje ele teve encontros com representantes de vários países, entre eles o secretário de Estado americano, com quem o presidente Bolsonaro tem ideias e características em comum. Mike Pompeo também foi é melhor ser amigo dos Estados Unidos do que Cuba e Venezuela. Israel, cara. América, Estados Unidos, Europa, Israel. Dos regimes de esquerda de Cuba, Venezuela e Nicarágua, acusados de não respeitarem as regras da Europa não Ásia, né? Esse foi um dos assuntos da reunião. Eu perguntei ao secretário Pompeo sobre o papel que o governo americano espera do Brasil em relação a esses países. Ele não deu detalhes, mas afirmou que Brasil e Estados Unidos devem atuar juntos. E duas bandeiras bonitas, hein? O povo do Brasil tem os mesmos valores da democracia e a vermelha era de Cuba não, hein? Uma transição pacífica de poder USA, United States of America. Você mencionou Cuba e falamos também marines muito bons. Os povos desses países não têm a oportunidade de expressar suas opiniões, de dizer o que pensam, de cobrar dos governos. Temos agora um apoio tecnológico e bélico. E informação, que é o mais importante. O general Heleno falou, vamos montar o sistema de informação novamente. A 27 metros de profundidade. A busca aos corpos teve que ser suspensa por volta das 9 da manhã. Parabéns, Bolsonaro, pelo seu primeiro dia de trabalho. Você foi realmente muito mais do que eu esperava. Sucesso, presidente Jair Messias Bolsonaro.